Esta noite é a lei. Somos informados no livro de Atos que Deus não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, versículo 28. Eu gostaria de mudar um pouco isso e dizer para vocês que Deus nunca está tão longe a ponto de estar perto, pois proximidade implica separação. E Deus e o homem são um. O homem é toda imaginação, e Deus é homem, e existe em nós e nós nele. William Blake. O corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus. William Blake. Então, ele não pode nem estar perto, pois proximidade implica separação. Nesse nível, você e eu podemos enlouquecer, exercendo esse mesmo poder que criou o universo e o sustenta. Sua maravilhosa imaginação humana é Deus. Isso é Deus. Por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, versículo 3. Bom, ruim ou indiferente. Agora, esta noite, deixe-me compartilhar com vocês algumas experiências para mostrar que tudo isso é fruto da sua maravilhosa imaginação humana. Você deve ter lido o Times de Los Angeles do último sábado. Na primeira página, em negrito está a história de um avião. Uma história foi contada e exibida na TV e muito popular por Rod Serling, e aqui, um homem foi influenciado a pegar essa história e colocá-la em seu benefício pessoal. Então, ele ameaçou a Qantas, a companhia aérea australiana, com 107 passageiros a bordo, de que explodiria o avião em um determinado aeroporto se eles não pagassem $560 mil, o que eles fizeram. Eles pagaram a ele, esse extorsionário, $560 mil, com base na chamada conspiração imaginária de Rod Serling. Ao perceber o que havia feito, como afirma na história, pediu aos produtores que retirassem o filme da TV e não o exibissem mais. Eles recusaram por causa do lucro, foi escrito com fins lucrativos, demonstrado com fins lucrativos e continuará, independentemente da Qantas ou de qualquer outro aeroporto de inúmeras pessoas que possam sofrer como resultado disso. Não percebi em seu arrependimento que ele iria doar sua renda dos resíduos para a Qantas para reembolsar os $560 mil. Não. Ele não disse que devolveria ao aeroporto australiano o que ganharia agora, ele vai guardar e escrever mais um monte de besteira, porque ele não sabe o que você sabe, que imaginar cria a realidade. Pois, a imaginação de Deus cria, e Deus é homem, então a imaginação do homem cria. Não há separação entre Deus e o homem. Nós somos um. Deus se tornou como nós somos, para que possamos ser como Ele é. Blake, de não existe religião natural, permitindo-se neste nível cometer todos os erros do mundo, enlouquecer e imaginar qualquer coisa estúpida no mundo. Agora, deixe-me compartilhar com vocês algumas histórias. Estas histórias de William Butler Yeats, você pode encontrá-los em seu volume chamado Bem e Mal. Eles surgiram pela primeira vez na virada do século. Faz parte de suas obras coletivas, mas este volume individual foi reimpresso, creio, 3 ou 4 vezes, e este é o capítulo que ele chamou de magia. Ele disse: Eu estava passando férias em Paris e acordei cedo. Pensei em sair e pegar o jornal da manhã antes que meu anfitrião se levantasse, e então entrei e vi a criada arrumando a mesa para o café da manhã. E contei a mim mesmo uma daquelas histórias longas e estúpidas que só se conta para você mesmo. Se pudesse acontecer algo que não tivesse acontecido, eu teria machucado meu braço, então me imaginei com o braço na tipóia. Ao passar, imaginei-me tão completamente com o braço na tipóia que lancei meu ato imaginativo sobre aquela criança sensível. A menina que estava simplesmente preparando a mesa do café da manhã. Quando voltei com o meu jornal, a minha anfitriã recebeu-me à porta e estava toda nervosa, perguntando sobre o meu braço, pois disse que a menina, a empregada, lhe tinha contado que o senhor braço em uma tipóia. Então me lembrei do que tinha feito. Simplesmente imaginei que se tivesse feito o que não fiz, teria machucado meu braço,
e meu braço estaria agora numa tipóia. Então lancei meu ato imaginativo tão intensamente sobre aquela empregada que ela o viu como um fato real. Agora, disse ele, quase ao mesmo tempo pensei intensamente num colega estudante numa mensagem que queria transmitir-lhe, mas não queria que fosse colocada no papel. Eu queria contar a ele, mas ele não estava presente. 2 dias depois, recebi uma carta de um colega que estava a centenas de quilômetros de distância, e exatamente no momento em que pensei intensamente nele na mensagem, apareci, aparentemente, em forma corporal, como se estivesse em carne e osso, em um grande hotel onde ele estava no meio de uma grande multidão de pessoas e ele me disse que gostaria que eu voltasse depois que a multidão tivesse ido embora, e então eu desapareci e voltei naquela noite à meia-noite e lhe contei a mensagem, que ele me contou em sua carta. Agora, disse ele, não tenho conhecimento consciente da projeção. Só sei que pensei intensamente no meu colega e na mensagem que queria transmitir, e lá apareci no meio de uma enorme multidão num hotel a centenas de quilômetros de distância, e ele dizia-me para regressar mais tarde, depois de a multidão se dispersar, o que fiz à meia-noite, e contei-lhe a mensagem. Agora, disse ele, eu poderia contar inúmeras histórias sobre o poder da imaginação. Depois ele conta a história de Joseph Blanco, que é uma história popular e supostamente muito, muito verdadeira, sobre um estudante da Universidade de Oxford que se descobre, bom, sem verba. Então ele não pôde continuar os estudos, então no dia em que saiu da faculdade porque não tinha condições de continuar não encontrou emprego, e se juntou a um bando de ciganos viajantes. E um dia 2 estudantes que o conheciam na faculdade encontraram-no entre os ciganos, e ele fez sinal para não ser identificado, e depois apareceu e disse-lhes: Vou encontrá-los na pousada, e depois vou explicar por que você me encontra no meio desta multidão. Bem, eles ficaram curiosos e foram até a pousada, e quando ele entrou na pousada, disse-lhes que eles não são exatamente os vagabundos que as pessoas pensam que são. Eles têm um segredo que não é conhecido em Oxford, nenhum dos nossos professores sabe disso. Sei que nunca ouvi falar disso, disse ele, então ninguém sabe, mas vou lhe contar o que me ensinaram. Aprendi tudo o que eles me ensinaram até agora e melhorei. Agora, para mostrar o que quero dizer com isso, deixarei vocês 2 sozinhos, e quando voltar, contarei o que discutiram em minha ausência. Então, quando ele voltou, contou-lhes detalhadamente o que haviam discutido, tudo o que haviam discutido, e eles ficaram curiosos e se perguntaram por quê. Ele disse: Você não teve escolha no assunto. Eu determinei o que você discutiria. Minha imaginação conduziu a sua. A história deles é toda sobre imaginação, e eles, pelo controle total de sua própria imaginação, influenciam seu comportamento. Foi isso que aprendi com eles. Bem, se Deus faz todas as coisas, então Deus deve ser a imaginação humana. Se um homem pode controlar a sua própria imaginação de tal forma que influencia o seu comportamento, e você pensa que inicia o que faz quando foi o homem que controla a sua própria imaginação quem o fez, então compreendemos o que o poeta quis dizer. Todas as coisas, por uma lei divina, misturam-se umas nas outras. Shelley, em Filosofia do Amor. Eu te vejo. Entenda. Se não estivéssemos misturados, eu não poderia perceber você. Se eu não conseguisse penetrar no seu cérebro e você não conseguisse penetrar no meu, você não me veria. Então, todas as coisas, por uma lei divina, misturam-se umas nas outras. A imaginação é aquela realidade não objetiva da qual brotam todos os objetos, assim como a fantasia repentina. Tudo no mundo vem da maravilhosa imaginação humana, pois isso é Deus. E não há outro Deus. Eu sei que no meu próprio caso, sentado em meu apartamento na cidade de Nova York, com o desejo de confortar minha irmã a 3.000 quilômetros de distância, do outro lado da água, simplesmente estirado na minha cama. Saí da sala, fui para o meu quarto, fechei a porta e pedi à minha esposa que não me incomodasse, e nesse intervalo presumi que estava em Barbados e na cama onde o filho dela estava morrendo de câncer.
Não havia esperança de recuperação. Ele foi crivado de câncer aos 17 anos. E para confortá-la, presumi que era seu filho e realmente senti que estava ali. Imaginei que vi minha irmã Daphne entrar pela porta e olhar, e ela viu seu irmão Neville em vez de seu filho Bill, e ela se aproximou e olhou para mim. Eu a vi e acordei na cidade de Nova York. 8 dias depois, isso foi antes de termos correio aéreo, veio com frete lento, então, 8 dias depois, recebi uma carta de minha irmã Daphne. Ela disse: Neville, não entendo, e datou a carta do dia em que fiz o que acabei de lhe dizer. Ela disse: Fui ao quarto ver Billy. Quando entrei na sala, era você. Eu vim e olhei para o que deveria ser Billy, e estou olhando para você. Eu vim e olhei para o que deveria ser Billy, e estou olhando para você. Esfreguei os olhos. Fiz de tudo para trazer a visão normal, mas não consegui ver meu filho Bill. Só estou saindo com meu irmão Neville e não consigo entender. Agora, ela começou a sentir, através das superstições do mundo, porque Billy estava morrendo de câncer, que o próximo a morrer seria seu irmão Neville. Foi assim que ela interpretou. Ela não sabia o que eu estava fazendo em Nova York. Mas o que fiz não ajudou, ele morreu. Ele morreu de câncer. Mas consegui me projetar a 3.000 quilômetros de distância, numa cama que conhecia tão bem. Era o quarto do meu pai, era o quarto do meu pai e da minha mãe, e eu sabia que era onde Billy estava dormindo, então presumi que estava naquela cama, na verdade, no lugar de Billy, para que quando minha irmã me visse, ela seria encorajada a ter fé, a tenha esperança. Mas ela estava tão perturbada porque, não importa o que ela fizesse, ela esfregou os olhos, fechou-os, abriu-os, fechou-os, abriu-os, e ainda está vendo Neville, ela não pode ver seu filho. Agora, quando você ouve essas histórias daqueles que não estão mentindo para você, você pode não entender e a razão negará. Bem, se você tem uma experiência, mesmo que a razão a negue, você não pode negar a experiência. Minha irmã não pode negar o que ela realmente experimentou, e eu não posso negar o que fiz, porque quando saía naquela noite para a sala, uma amiga ligou na hora do coquetel e disse: Neville, você sempre parece tão leve, mas esta noite você parece tão pesado de espírito. Então, contei a ela o que tinha acabado de fazer. Bem, 8 dias depois, quando a carta chegou, entreguei-a à mesma mulher que estava em casa novamente na hora do coquetel e mostrei-lhe o que minha irmã havia escrito. Então aqui, minha esposa e meu amigo foram testemunhas do que eu havia dito a eles com 8 dias de antecedência. Então chegou a carta da minha irmã pedindo alguma explicação sobre isso. Então, eu lhe digo, sei por experiência própria que imaginar cria realidade. Neste nível, estamos apenas aprendendo. Somos todos estudantes. Estamos simplesmente no jardim de infância e ficamos furiosos, como fez Rod Serling, pois ele fez fortuna escrevendo esta história, e ela ainda está sendo exibida na TV, e ele ainda receberá seus resíduos, e ficará com seus resíduos. E empilhá-lo em alguma ação da IBM ou em alguma outra ação. Ele não revelou. Ele escreverá mais bobagens, pois é tudo bobagem, mas ele não percebe o que está acumulando para si mesmo. Não se engane. Deus não se zomba. Gálatas 6 versículo 7. Como o homem semeia, assim colherá. Veja os campos além. O gergelim era gergelim e o milho era milho. O silêncio e a escuridão sabiam. Assim nasce o destino de um homem. A luz da Ásia. Então, ninguém pense que ele está se safando de alguma coisa. Use mal o seu talento e você colherá recompensas aparentes hoje em dólares e centavos, amanhã você colherá em outra forma de pagamento, outro tipo de pagamento amanhã. E dólares e centavos não podem comprá-lo. Dólares e centavos também não podem livrá-lo disso. Você passará pela experiência de ter usado mal o talento que recebeu. O talento é dom do próprio Deus. Deus realmente se tornou homem,
para que o homem possa se tornar Deus. Então, esta é a lei pela qual vivemos. Aprenda a usar sua imaginação com amor em favor de todos neste mundo, porque você colherá o fruto disso. Quer você o use com amor ou sem amor, você colherá o fruto disso. Então eu digo a você esta noite, e Deus não está separado do homem. Ele nunca é, não na eternidade, tão longe quanto estar perto, porque proximidade implica separação. Essa declaração do capítulo 17 de Atos implicaria separação. Ele nem está separado. Ele nem pode estar perto de você, porque ele é o seu próprio eu. Quando você diz eu, isso é Deus. Quando você diz eu sou, isso é Deus. Seu nome para todo o sempre, e não há outro Deus. No minuto em que você diz tu, isso é um falso Deus. Se você se dirigir a ele como você, isso é um falso Deus. O único Deus é eu sou. Esse é o meu nome para sempre, e por esse nome devo ser conhecido por todas as gerações. Êxodo 3 versículo 15. Então, não faça mau uso dele. Agora você pode definir uma meta, qualquer objetivo, e se você realmente sabe exatamente como seriam as coisas se você o tivesse realizado e então entrasse nesse estado, posso lhe contar. Isso se tornará objetivo para você. No momento, parece apenas uma sombra porque você não entrou no esboço. Quando você entra no esboço, o esboço assume uma realidade cúbica e se torna objetivo para você, não para o outro, mas para você. Agora, deixe isso para lá. Em tempo, no seu devido tempo, florescerá e se tornará o que o mundo chama de realidade objetiva. Foi real no exato momento em que você entrou porque você era a realidade. Todas as coisas existem na imaginação humana, mas todas as coisas. Você escolhe, ele existe em você, mas existe em você apenas como uma sombra. É sombrio. Mas se você entrar na chamada sombra e se vestir com ela, ela deixa de ser um esboço e se torna uma realidade cúbica, assim como esta sala. Neste momento, a sua casa que você tão bem conhece é apenas uma sombra, e este cômodo que você não conhece muito bem, parece tão real porque você está nele. Agora tudo neste mundo. Então, chamados efeitos naturais. Todo efeito natural tem uma causa imaginária, e não uma causa natural. Uma causa natural só parece, é uma ilusão, da memória que se desvanece. Blake. Nossa memória, sim, é bom. É adequado para uniformidade, mas não é perfeito. Eu vou te mostrar. Quando você for para casa esta noite, leve uma revista comum, pegue a capa, uma paisagem ou um cartão postal, olhe e saiba exatamente o que está fazendo. Você está olhando para o cartão postal. Tente memorizá-lo. Gaste quanto tempo quiser nisso, gaste 1 hora se quiser. Tente memorizar esse cartão. E você acha que sabe disso? Tudo bem, você sabe. Agora, vire-o e tente reconstruí-lo a partir da sua memória, e seja honesto consigo mesmo e veja o quão longe você está do que estava observando. No entanto, quando você o vira, sua imagem de memória é boa o suficiente para ser igual. Você sabe que é o mesmo cartão porque é bom o suficiente, mas não é bom o suficiente para a foto posterior. Então, nossa memória está boa, é bom o suficiente para a causa da mesmice. Então é por isso que o homem não se lembra do que imaginou. Ele esquece o que imaginou quando o põe em ação. Quando isso o confronta como sua colheita, ele nega que tenha algo a ver com isso. Ele não consegue se lembrar do que fez. Agora, todo homem imaginativo neste mundo está sempre lançando. Eu diria glamoures influenciar o mundo inteiro dos passivos e sem imaginação. Eles estão sempre caindo sob a influência daqueles que têm uma imaginação vívida. Eles estão colhendo isso, e você entenderá o clamor na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, pois alguma imaginação vívida os compeliu a agir como agem. Então, perdoe-os. Os atores.
Qualquer condenação vai para o autor, não para o ator. O homem condena o ator no drama quando na verdade, se há alguma condenação, é realmente o autor, não o ator. E o autor da peça é Deus. Pois Deus é a sua maravilhosa imaginação humana. Este que extorquiu $560.000 dá quantas? Ele não concebeu isso, ele viu na TV e isso lhe deu uma ideia, e ele pensou: talvez eu consiga escapar impune. Bem, quem foi o autor disso? Rod Serling. Foi ele quem o concebeu, e aqui estava um ator que pensou: aqui está uma ideia para conseguir $500 mil, e ele conseguiu porque havia 107 almas a bordo daquele avião, e elas não podiam correr o risco de que isso não seja verdade, que se a uma certa altitude ele explodisse, então eles teriam que pagar ao extorsionário aqueles $560 mil e salvar as vidas das 107 almas a bordo daquele avião. Então, ele conseguiu o dinheiro e era o ator. Se o pegarem, sem dúvida o mandarão para a prisão perpétua, mas quem é o verdadeiro culpado? Serling. Ele escreveu, então está ganhando muito dinheiro com aquela cena que escreveu e continua ganhando. Ele escreveu uma série que durou 2 ou 3 anos no horário nobre. Agora ainda está sendo vendido em outros horários chamados de Twilight Zone. Tudo fruto de sua maravilhosa imaginação. Não faz mal a ninguém o que ele fez com aquele, mas ele fez fortuna usando o talento. Mas nisso ele usou mal seu talento, e seu arrependimento não altera o fato. Mas, no final das contas, ninguém escapa impune do mau uso desse talento. Ele paga por isso de uma forma que o dinheiro nunca será capaz de compensar. Essa é a história. Então, a sua maravilhosa imaginação humana é Deus, e esse Deus está criando todos os fenômenos do mundo. Como disse Disraeli, o homem não é uma criatura das circunstâncias, circunstâncias são criaturas dos homens. Nós os estamos criando. Não somos vítimas das circunstâncias, estamos criando circunstâncias. O homem não é criatura das circunstâncias, circunstâncias são criaturas dos homens. Benjamin Disraeli. Não o despreze. Aqui estava um homem capaz e capaz, que disse: o cristianismo é o cumprimento do judaísmo. Ele nunca negou que era judeu. Seu próprio nome diz quem ele é. Benjamin Disraeli. D.E. de Israel. Benjamin de Israel é qual é o seu verdadeiro nome. Ele nunca negou que era israelita, mas sabia que a fé cristã, se bem compreendida, era apenas a flor, o fruto da árvore de Israel, o cumprimento dele, quando Deus realmente se tornou homem e floresceu no homem, e toda a vasta e maravilhosa imaginação que é Deus despertou no homem, e ele soube que era Deus. E ele tentou contar ao seu mundo, e eles negaram. Não era isso que eles procuravam, quando estava enterrado em cada homem, e em cada homem ele deveria despertar. E quando ele desperta, ele é Deus, mas antes ele desperta, ele enlouquece. Ele comete erros, esses erros horríveis no mundo? Mas chegará o dia em que ele despertará completamente dentro do homem e, quando o fizer, será governado pelo amor, e nada além do amor. Até que sejamos completamente governados pelo amor, que horrores criamos neste mundo. Assim, todo o vasto mundo objetivo é criado pelos atos imaginais do homem. Tudo o que agora está comprovado no mundo já foi apenas imaginado. Eu não me importo com o que é, a coisinha mais simples, uma cadeira, o vestido que você usa, o chapéu, a casa, tudo foi apenas imaginado e depois executado. Tudo começou na imaginação do homem. Portanto, tudo que existe neste mundo nada mais é do que atos imaginais de homens expulsos, bom, ruim ou indiferente. Então, esta noite você me leva a sério e sabe que você, e você sozinho, são responsáveis pelos fenômenos em seu mundo. Se você for passivo e não alerta, poderá ser influenciado por quê? Todas as coisas, por uma lei divina. Nos misturamos uns com os outros. Mas ainda é o único ser e, portanto, você pode ser influenciado. Você e eu.
Acredito que você não pode ser influenciado a tirar fotos exibidas na TV e extorquir $500 mil. Acredito que seu código de ética esteja além disso, mas nem todo mundo está além disso. Espero que você e eu estejamos além dessas coisas, mas há inúmeras pessoas que não estão, e elas serão simplesmente influenciadas pela imaginação poderosa de um escritor de muito sucesso, que, se esta noite ele fosse convidado por alguma universidade para falar sobre a arte de escrever, poderia exigir talvez $2.000 ou $3.000 pela sua aparência. E ele não sabe nada sobre a história da Bíblia, mais nada. Se ele soubesse disso, ele não teria feito isso. Então, você sabe disso, e ele não, então ele ganha 3.000 se quiser aceitar. Ele não precisa aceitar, ele tem tanto dinheiro que não precisa dele. Mas você tem o que ele não tem. Você despertou a ponto de saber usar sua imaginação com amor em favor dos outros. Então, esta é a lei das Escrituras. Quando falamos da lei e da promessa, esta é a lei que os seus atos imaginais estão criando fatos no mundo. Imaginar cria a realidade. Portanto, observe atentamente o que você está imaginando. Quando você voltar para casa esta noite e estiver prestes a dormir, veja se sua mente está repleta de coisas adoráveis, coisas imaginárias, e cair nesse estado. Não deixe o sol se pôr sobre a sua raiva. Efésios 4 versículo 26. Decida realmente isso dentro de si mesmo e durma como se as coisas fossem como você gostaria que fossem ou as tornasse adoráveis, torne-os totalmente maravilhosos em seu mundo. Digo isso para o seu próprio bem, porque em um futuro não distante, não apenas a pequena multidão aqui, mas todo o vasto mundo terá partido. Aqueles que agora afirmam ser outra geração e exigem um serviço especial, num futuro não distante, serão pessoas idosas que desaparecerão deste mundo. É hora de todos acordarmos e compreendermos o que realmente está causando os fenômenos do mundo. E os fenômenos do mundo são causados pelos atos imaginais dos homens. Então, você leva isso a sério e não deixa um dia chegar ao fim sem revisar e mudar os atos imaginais do dia. Faça com que ele se adapte ao seu sonho, ao seu ideal, e viva nele como se fosse verdade. Estou lhe dizendo por experiência própria, chegará o dia em que você se sentará e pensará em algo que não está presente. O mundo chama isso de imaginação. Se você vê algo que está presente, eles chamam isso de sentido percebido. Isso é real. Se você pensa em algo que não está presente, eles chamam isso de imaginação. Mas você saberá como entrar naquilo que não está presente aos seus sentidos, e sua entrada nela lhe dará uma realidade cúbica, e será tão real quanto a sala em que você está sentado. Isso se tornará objetivo para você. Todo o vasto mundo é assim mesmo. Mas isso será transcendido pelo ser que vai despertar dentro de você, pois esse ser que desperta dentro de você é o próprio Deus. Este é Deus ligado à mente humana, e quando ele desperta, é Deus em intensidade, e não há nada que esteja ausente, pois ele é onipresente. Então, ele vê tudo de onde ele está. Ele não pensa, porque ele é onipresente. E sendo onipresente, ele vê todos os seres como eles são, e eles não são o que parecem ser externamente ao mundo dos sentidos. Eles são o que são no coração. Ele vê exatamente o que eles estão pensando, o que estão sentindo, o que estão conspirando, o que estão planejando. Ele vê todas as intenções do coração. Então, quando alguém lhe diz: bem, por que isso aconteceu com ele, e não com aquele, quando ele é tão proeminente no mundo? Veja o que ele fez. Ele construiu um hospital. Ele doou isso. Ele deu uma fortuna. Mas Deus vê o coração. Ele não vê a fortuna que deu para construir o hospital ou mesmo para dotá-lo. Ele vê o que ninguém na superfície vê, ele vê o motivo por trás do presente. Ele vê tudo por trás de tudo. Porque ele é onipresente, ele vê tudo como é. Então, quando lhe dizem: ele chamou todos diante de si e disse: não, eu o rejeito, isto é para escolher aquele chamado Davi.
Ele rejeitou seus irmãos porque disse: o homem julga pela aparência, e Deus vê apenas o coração. Então, eu o rejeito, eu o rejeito, eu o rejeito. Chama o outro. 1 Samuel 16 versículo 7. E então veio Davi. Agora existe um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13 versículo 22. Então, agora você percebe, se levar isso a sério, o que está reservado para todos nós. O fim é Deus. A origem de tudo é Deus. No intervalo, ficamos furiosos. Nós ficamos loucos. Mas se você sabe o que pode fazer, comece a fazer. Não espere. Você pode ser o homem, você pode ser a mulher, que você gostaria de ser, mas querer não vai adiantar. Você deve ser isso. Você não pode simplesmente dizer, eu gostaria de ser isso, você deve assumir que você é isso, e dormir na suposição de que você é isso, pela suposição, embora no momento negada pelos seus sentidos, negado por tudo ao seu redor, se persistir, se transformará em fato. Então, você se atreve a assumir que você é o homem, a mulher, que você quer ser, e dia após dia viva nessa suposição como se fosse verdade, e essa suposição se tornará uma realidade no mundo. Mesmo se você passar fome, não importa. Não importa o que aconteça, passe fome, mas persista na suposição, e essa suposição se objetivará e se tornará uma realidade em seu mundo. Não caia no esquecimento por qualquer coisinha secundária. Não consigo expressar o quanto fico emocionado quando recebo suas cartas onde, em seus sonhos, você está ensinando a lei da imaginação. Alguém em seu sonho está discutindo, digamos, com um padre, um rabino ou um ministro, e você está instruindo e contando-lhe. Agora, um sonho, você sabe, é egocêntrico. É você mesmo empurrado para fora, mas ainda assim aqui está você. Na verdade você está pegando os símbolos de autoridade e simplesmente os rebaixando a um certo nível, não é mais sua autoridade. Você está instruindo agora e contando a eles, que você mesmo se torna visível, o que você descobriu sobre a causa dos fenômenos da vida. E quando você tem esses sonhos e os compartilha comigo, diga a eles como você faz. Não posso te contar minha emoção. Então, todo mundo vai, um dia, despertar, e quando ele acorda ele desperta no único lugar onde Deus desperta. Ele desperta no crânio do homem, no Gólgota, o crânio humano. E quando ele acorda, ele sai daquele crânio, e é Deus quem nasce. Nascido de cima, e então ele passa pela série normal de tempo, e chega naquele ponto onde ele se torna, bem, maior de idade. Ele atinge a idade da puberdade espiritual e então o pai terreno desaparece. Pois quando chega aos 12 anos, Joseph desaparece de cena e agora é um criador. Ele pode realmente criar sua própria imagem. Ele cria porque atingiu a idade da puberdade espiritual, de modo que o pai terreno deixa de fazer parte da peça quando o rapaz no templo atinge a idade de 12 anos. Mas ele tem prenúncios disso, antes e depois. São aproximadamente 12, não dizia 12. Quando ele tinha cerca de 12 anos, eles o procuraram e se perguntaram: por que você fez isso conosco? E ele disse: você não sabe que eu deveria cuidar dos negócios de meu pai? E ele está conversando com seu pai e sua mãe. Eles não o entenderam. Lucas 2 versículo 49, 50. E então José desaparece da peça. Ele não é mais trazido de volta à peça, pois se tornou o pai. Então, o filho se torna o pai. Ele agora cria como Deus Pai. Mas esta noite quero que seja apenas neste nível, o nível de, ora, a lei, onde o homem, se estiver no controle de sua própria imaginação, estará no controle dos fenômenos de sua vida. Ele não é vítima das circunstâncias, as circunstâncias são criaturas dele mesmo. Ele os cria, se souber o que está fazendo. Se ele não sabe o que está fazendo e é passivo neste mundo, ele pode ser influenciado pela imaginação de alguém que está no controle de sua imaginação,
pois ele não sabe o que está fazendo como Serling não sabia. Saber. Se ele soubesse, não teria feito isso. E até hoje ele não sabe. Ele apenas se arrepende do que fez, mas não sabe que a sua imaginação está criando a realidade. Ele vê as evidências diante dele e ainda não sabe disso. Eu lhe digo. Imaginar cria a realidade. Então, cuidado com o que você imagina, pois você está colocando em movimento. E por quê? Todas as coisas, por uma lei divina. Nos misturando uns com os outros, você está influenciando a todos, mesmo que eles não vejam sua foto ou leiam seu livro. Como Yeats disse novamente. Tendo visto o funcionamento desta lei, nunca deveríamos ter a certeza de que não foi uma mulher que pisava o lagar que iniciou aquela mudança sutil nas mentes dos homens, ou que a paixão pela qual tantos países foram entregues à espada não começou em a mente de algum pastor, iluminando seus olhos por um momento antes de seguir seu caminho. Quem sabe quem, esta noite, se sente negligenciado, se sente magoado, se sente injustamente acusado, e quem está sentado sozinho e pisando no lagar, quem amanhã influenciará alguma catástrofe? Algum pastor sonhando com algum futuro heróico e pensando apenas em termos de guerra que poderia lhe trazer a coroa de herói, ele, enquanto cuidava de suas ovelhas, é simplesmente sonhar em ser herói, e usar seu talento, que é Deus, usando sua imaginação de alguma maneira destrutiva, mesmo cuidando das ovelhas. Então, eu digo a todos. Saibam o que vocês estão fazendo a cada momento, porque a sua imaginação está criando a realidade. Agora, vamos entrar no silêncio. Agradeço por todos que chegaram até aqui. Curtam, comentem e compartilhem esses conteúdos para que mais pessoas acessem esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.